No dia do meu 71 grau aniversário, meus filhos me entregaram uma conta em vez de um cartão. Não era brincadeira, não era pegadinha, era uma conta de verdade. Estávamos sentados em um restaurante lotado em Porto Alegre, quando meu filho empurrou um envelope branco pela mesa e disse: "Pai, hoje à noite precisamos ser práticos." Minha filha nem conseguia olhar para mim quando sussurrou: "O senhor tira mais do que dá." Dentro daquele envelope havia cobranças de supermercado, caronas para o médico, jantares de feriado, até algo chamado reembolso de trabalho emocional, e perto do final havia uma frase que fez meu estômago gelar. Foi o momento em que percebi que aquele jantar nunca tinha sido sobre o meu aniversário. Bem-vindo ao Final Act Revenge. Antes de contar o que aconteceu depois que abri o envelope, me digam de onde vocês estão assistindo hoje à noite e que horas são aí. E, por favor, cuidem da saúde enquanto escutam. Algumas feridas chegam em silêncio, especialmente dentro das famílias. Quando levantei os olhos da conta, todas as pessoas à mesa pareciam já saber o que viria em seguida. Menos eu. Meu nome é Vitor Hugo Mendes, e por quase toda a minha vida acreditei que pessoas cuidadosas podiam evitar desastres. Isso provavelmente era a voz do setor de assistência financeira falando. Passei 32 anos trabalhando em um centro de educação profissional em Porto Alegre, ajudando adultos exaustos a preencher formulários que mal entendiam, porque a vida já tinha desgastado eles antes mesmo de chegarem à minha mesa. Pais divorciados, mãe solo, operários de fábrica tentando se requalificar depois de demissões, veteranos que pediam desculpas toda vez que precisavam de ajuda. Você aprende muito sobre as pessoas quando elas empurram papéis com as mãos trêmulas. Principalmente aprende que vergonha e dinheiro sempre se conheceram. Minha esposa, Clara, entendia isso melhor do que eu. Ela trabalhava em uma escola primária perto do nosso bairro. Escritório pequeno, tinta descascando, um pote de doces que ela mantinha sempre cheio mesmo, quando nos anos 80 mal tínhamos dinheiro para comprar comida. Ela costumava dizer: "Crianças conseguem ouvir o estresse financeiro através das paredes que os adultos acham à prova de som." Aquela mulher notava tudo. Nós nos casamos em 1986. Igreja pequena, bolo barato, um terno emprestado que não servia direito, abotoaduras que viravam de lado em todas as fotos. Rimos durante quase tudo. Em 1997, depois que meu filho se envolveu em um pequeno acidente de carro durante uma tempestade de granizo, Clara sentou-se à minha frente na mesa da cozinha e disse algo que mudou nossas vidas. "Precisamos de uma conta que ninguém toque, a menos que a vida fique cruel." Aquilo se tornou a conta de segurança da família Mendes. Não era fundo fiduciário, não era dinheiro de herança, não era dinheiro de viagem, era dinheiro de emergência. Contas de hospital, aluguel durante demissões, crises de creche, conserto de câmbio, aquele tipo de problema que famílias de classe média fingem conseguir superar sozinhas, até não conseguirem mais. Todo mês, Clara e eu colocávamos algo ali, às vezes R$ 50, às vezes R$ 500 nos anos melhores. Eu guardava os registros em um caderno marrom que ainda fica ao lado da janela da cozinha até hoje. Clara vivia me zoando por causa disso. Você confere as notas do supermercado como um detetive caçando bananas desaparecidas. Ela não estava errada, mas também confiava em mim com cada real que economizávamos, porque sabia que eu nunca confundi dinheiro com poder. Para mim, dinheiro era proteção. Proteção silenciosa. O tipo que bons pais tentam construir para que os filhos durmam mais tranquilos, sem nunca perceber o motivo. Quando a crise financeira de 2008 chegou, comecei a dar aulas de orçamento à noite para adultos que voltavam a estudar. A maioria estava apavorada. Alguns tinham perdido a casa. Alguns tinham perdido o casamento. Poucos tinham perdido os dois. Eu sempre dizia a mesma coisa. Um orçamento não cura coração partido, mas o pânico fica muito mais caro quando ninguém está preparado. O engraçado é que nunca imaginei que precisaria desse conselho dentro da minha própria família. Depois que Clara faleceu em 2020, aquela conta se tornou algo diferente para mim. Não era só dinheiro, era memória. Era a prova de que duas pessoas comuns passaram décadas tentando proteger quem amavam. E por um tempo, aquela proteção importou. Quando minha filha precisou de ajuda com creche no verão, a conta ajudou. Quando as comissões de vendas do meu filho caíram em um trimestre ruim, a conta ajudou novamente.
Quando meu neto precisou de um laptop para trabalhos da escola, paguei sem hesitar. Eu nunca fazia contas. Pais que amam os filhos raramente fazem, mas depois do enterro, os pedidos mudaram de forma. Coisas pequenas no começo. Pai, a conta pode cobrir isso só temporariamente? Pai, mês que vem eu devolvo. Pai, o senhor nem usa esse dinheiro mesmo. Essa última frase ficou comigo, não porque soava cruel, mas porque soava casual, como se a conta tivesse lentamente parado de representar sacrifício e começado a representar disponibilidade. Ainda assim, ignorei a sensação no estômago. Talvez porque luto faça as pessoas mais velhas perdoarem mais do que serem sábias. Ou talvez porque admitir que seus filhos veem você de forma diferente parece perder eles duas vezes. Alguns meses antes do meu 70 grau aniversário, meu filho perguntou se podia ajudar a monitorar a conta online, caso algo acontecesse comigo. Na época, pareceu responsável. Olhando agora, acho que foi o primeiro momento em que alguém silenciosamente pegou o volante enquanto fingia ajustar o rádio. O estranho sobre humilhação é que seu corpo percebe antes da sua mente. O meu percebeu quando ninguém cantou parabéns. Ninguém na mesa tocou na vela que estava perto da bandeja de sobremesa. Era uma daquelas velas baratas de número 7 e 0 juntas em cera azul. Eu me lembro de ficar olhando para ela enquanto meu filho falava, porque algo naquela vela intocada me incomodou mais do que a própria conta no começo. As pessoas não esquecem velas por acidente, não em aniversários de família. O restaurante Churrascaria Gaúcha estava barulhento aquela noite, copos tilintando, futebol nas TVs acima do balcão, alguém perto da cozinha rindo alto de uma piada que provavelmente não era engraçada. Mas nossa mesa parecia estranhamente cautelosa, como se todos tivessem ensaiado as emoções antes de eu chegar. Minha filha ficava dobrando o guardanapo em quadrados cada vez menores. Meu filho falava suave demais. Juliana sorria toda vez que o silêncio ficava desconfortável, exatamente o que vendedores e pastores nervosos fazem antes de pedir dinheiro a estranhos. Até Bruno parecia preso ali. Aquele homem passou a maior parte do jantar olhando fixamente para o chá gelado como se a má notícia pudesse subir à superfície se esperasse o suficiente. Eu deveria ter saído no momento em que o envelope tocou a mesa. Mas pais mais velhos não saem rápido de situações assim. Ficamos sentados porque uma parte teimosa ainda acredita que os filhos vão se explicar de um jeito que torne a dor temporária. Abri o envelope devagar. 3 páginas grampeadas, gráficos coloridos, colunas de despesas, datas. Alguém tinha dedicado tempo real para montar aquilo. Havia cobranças de compras de supermercado depois das minhas consultas de pressão alta, reembolso de gasolina por caronas que nunca pedi, custos de refeições de feriado compartilhadas, uma noite de babá cancelada porque Camila ficou em casa comigo depois que peguei gripe no inverno anterior. Então vi outra linha. Reembolso de trabalho emocional. Eu realmente pisquei 2 vezes para aquilo, não porque não entendesse as palavras, mas porque entendia perfeitamente. Levantei o olhar para minha filha e perguntei baixinho: o que exatamente significa reembolso de trabalho emocional? Camila cruzou os braços imediatamente, defensiva, exausta. Significa que as pessoas também se cansam, pai. Havia dor real na voz dela. Era isso que tornava perigoso. Ela não soava cruel, soava justificada. Meu filho se inclinou para frente antes que eu pudesse responder. Ninguém está atacando o senhor aqui, disse Rafael. Só estamos tentando olhar as coisas com honestidade. Honestidade. Aquela palavra quase me fez rir, porque famílias honestas não entregam faturas ao pai entre o café e a sobremesa. Juliana finalmente empurrou uma caneta na minha direção. Vitor Hugo, isso é sobre estabilidade, disse ela suavemente. Todo mundo está sob pressão agora. Foi a primeira vez na noite toda que alguém usou meu nome verdadeiro em vez de pai. Percebi que quando as famílias começam a substituir os títulos pelos nomes, a distância emocional geralmente não demora a seguir. Perto do final da 2ª página, vi várias palavras destacadas em amarelo. Projeto de estabilização da conta. Abaixo havia a recomendação. A coordenação financeira futura deve ser simplificada sob um único gestor autorizado. O nome de Rafael aparecia ao lado. Senti algo frio se instalar no meu peito. Depois não raiva ainda, mas reconhecimento. Aquele jantar não era uma preocupação espontânea. Era papelada com purê de batata.
Fiz uma única pergunta ao meu filho. Desde quando vocês começaram a planejar isso? Ninguém respondeu imediatamente. Aquele silêncio me disse mais do que a planilha jamais poderia. Na ponta da mesa, meu neto Tiago continuava olhando fixo para o celular. Seus ombros estavam tensos, desconfortáveis, como um adolescente preso em uma discussão que os adultos achavam que crianças não entendiam. Então Juliana falou rápido demais. Estamos tentando ajudar antes que algo aconteça. Algo aconteça. Aquela frase ficou comigo. As pessoas dizem isso quando já imaginaram seu declínio em detalhes. Olhei novamente para os papéis. No canto inferior da última página, havia uma frase menor que o resto. Autorização solicitada em até 72 horas para evitar interrupção da conta. 72 horas. Não algum dia. Não quando eu me sentisse pronto. Logo, urgente. Como se tivessem medo de que o tempo me permitisse pensar com clareza. Foi quando Dona, a garçonete, passou perto da nossa mesa carregando o bolo de aniversário de outra pessoa. Velas acesas, o restaurante inteiro cantando alto para um menininho perto da janela. Minha família ficou completamente em silêncio enquanto estranhos celebravam outra pessoa. Dona me olhou por meio segundo a mais, como se entendesse exatamente que tipo de jantar era aquele. Dobrei os papéis com cuidado, sem gritos, sem discurso dramático. Só guardei o envelope no bolso do casaco ao lado dos meus óculos de leitura. Depois me levantei. Rafael pareceu nervoso pela primeira vez a noite toda. Pai, não reage exageradamente. Reage exageradamente. Quase admirei a escolha de palavras, como se humilhação tivesse volume adequado. Peguei meu casaco enquanto Camila esfregava a testa e sussurrava. Isso é exatamente o que temíamos. Parei ali, a mão ainda na cadeira, e pela primeira vez na noite, percebi que meus filhos não tinham medo de me perder. Tinham medo de perder o acesso. Do lado de fora do restaurante, o ar frio bateu forte no meu rosto o suficiente para me acordar completamente. Eu mal tinha chegado ao estacionamento quando Dona correu para fora carregando a vela de número intocada em um guardanapo. Ela a pressionou gentilmente na minha mão e disse baixinho: Senhor Mendes, acho que eles não reservaram aquela sala como jantar de aniversário. Não dormi muito depois do jantar de aniversário. Aos 71 anos, o sono fica frágil mesmo nas noites tranquilas. Depois de algo assim, a mente fica reabrindo conversas muito depois que o restaurante fecha. Sentei sozinho à mesa da cozinha por volta das 2 da manhã, com um envelope branco ao lado de um café frio e aquela velinha azul que Dona me deu no estacionamento. 70. Nunca acesa. Esse detalhe me incomodava mais do que deveria, porque esquecer velas acontece. Mas velas intocadas parecem intencionais. Na manhã seguinte, Porto Alegre estava cinza e comum. Caminhões de lixo passando pelas ruas laterais, folhas molhadas grudadas nas calçadas. Alguém ali perto ligando o cortador de grama cedo demais. Como se todo homem aposentado no Brasil secretamente combinasse fazer isso uma vez no outono. Ou talvez o mundo continuar normalmente tornasse tudo pior. Mesmo assim, fui ao supermercado, comparei preços de latas de sopa, fiquei na fila atrás de uma mulher discutindo cupons vencidos, enquanto música sertaneja tocava baixinho pelos alto-falantes velhos do teto. Humilhação não pausa a vida real. Essa é parte do que a torna tão exaustiva. Por volta do meio-dia, meu telefone tocou. Camila. Fiquei olhando a tela um tempo antes de atender. A voz dela já soava cansada. Pai, o senhor ainda está chateado? Ainda chateado? Como se vergonha tivesse data de validade. Mantive a voz calma. Vocês me entregaram uma fatura no meu jantar de aniversário. Silêncio longo. Depois ela suspirou. Estávamos tentando conversar com honestidade. Não, eu disse baixinho. Vocês estavam tentando me documentar. Aquela frase acertou mais forte do que eu esperava, porque Camila ficou imediatamente defensiva. O senhor não faz ideia da pressão que todo mundo está passando agora. Pressão. Aquela palavra de novo. Uma parte de mim entendia. Essa era a parte perigosa. Camila começou a listar coisas que tinha feito por mim no último ano, como se lesse outra planilha. Caronas ao médico, buscar remédios, ligar durante tempestades, trazer compras depois do meu susto de pressão alta em fevereiro. O que ela não mencionou foi que eu paguei a maior parte daquelas compras, ou que metade das consultas aconteceu, porque ela insistia que idosos não deviam dirigir sozinhos depois que escurecia.
Mas luto muda a forma como pais discutem com filhos. Você passa mais tempo questionando a si mesmo do que se defendendo. Antes de desligar, Camila disse algo que ficou na minha cabeça a tarde toda. Só estamos tentando tornar as coisas sustentáveis. Sustentáveis. Não amorosas, não respeitosas. Sustentáveis. Dirigi até a farmácia mais tarde para renovar a receita. O mesmo lugar onde ia há quase 12 anos. Jovem caixa com piercing prateado no nariz, sempre educada. Ela sorriu enquanto digitava. Senhor Mendes, o senhor quer que enviemos as notificações de medicamento para o seu filho também? Levantei a cabeça devagar. O quê? Ela virou a tela um pouco para mim. Já foi iniciado um pedido de acesso familiar compartilhado. Acesso familiar? Senti um frio percorrer o corpo inteiro novamente. Disse não calmamente, educadamente. Depois fiquei sentado no carro por quase 10 minutos, olhando através do para-brisa enquanto a chuva escorria pelo vidro. Foi o momento em que comecei a entender que isso já tinha ido além de um jantar ruim. Alguém estava construindo um sistema ao meu redor. 2 dias depois, Rafael passou em casa trazendo café e uma sacola de papel da padaria que Juliana gostava no centro. Bolinhos de mirtilo. Clara adorava aqueles. Isso quase me deixou com raiva. Ele passou pela cozinha falando casualmente demais, olhando a correspondência perto da torradeira, dando olhadas para o caderno marrom ao lado da janela. A casa está mais fria ultimamente, disse ele. É o Rio Grande do Sul. Ele sorriu com aquilo. Pequeno, cuidadoso. Por alguns minutos, agiu como se nada tivesse acontecido. Conversa sobre futebol, tempo, aumento da gasolina, o tipo de conversa que homens usam quando estão rodeando algo desconfortável. Depois finalmente sentou-se à minha frente e empurrou outra pasta sobre a mesa. Proposta de continuidade familiar. Até o título soava corporativo. Dentro havia páginas impressas sobre supervisão compartilhada da conta, autorização secundária, procedimentos de transição de emergência, visibilidade de gastos, backups de acesso a débito, não sugestões, mas estruturas. Folheei as páginas em silêncio enquanto Rafael falava. Na sua idade, as contas ficam complicadas, pai. Levantei os olhos para ele. Complicadas para quem? Isso o parou por um segundo. Depois ele se recostou e esfregou as mãos. Ninguém está tentando tirar nada do senhor. Essa frase geralmente significa o oposto. Continuei virando páginas até chegar a um post-it amarelo colado perto do final. Talvez Rafael tivesse esquecido que estava ali, mas eu vi, escrito com a letra de Juliana, estavam 6 palavras. Pai, nunca nota os lançamentos pequenos. Enfim, li aquela linha 3 vezes, não porque não entendesse, mas porque de repente dezenas de pequenas transações dos últimos 2 anos começaram a se reorganizar na minha memória como móveis em um quarto escuro finalmente iluminado. Antes de Rafael sair, ele ficou perto da porta, segurando a xícara de café apertado demais. O senhor sabe que só estamos tentando ajudar, né? Assenti devagar, mas depois que ele foi embora, voltei à mesa da cozinha e abri a pasta novamente. Foi quando um recibo dobrado escorregou de entre as páginas e caiu ao lado da vela de aniversário intocada. Solicitação de cartão de débito duplicado. Nome da conta: Conta de Segurança da Família Mendes. E pela primeira vez desde que Clara faleceu, percebi que meus filhos não estavam me pedindo para confiar neles. Estavam se preparando para funcionar sem a minha permissão. 3 dias depois do jantar de aniversário, entrei na Brechó São Vicente carregando uma caixa de livros antigos de orçamento que não usava mais. Aposentadoria ensina coisas estranhas sobre posses. Um dia você acorda e percebe que metade das coisas em casa são apenas lembretes físicos de que o tempo passou mais rápido do que o esperado. O brechó cheirava a poeira, papelão e casacos de inverno velhos. Como sempre, voluntários separando louças doadas no fundo. Alguém testando um abajur quebrado perto do caixa, um rádio tocando rock dos anos 70 com chiado. E atrás do balcão estava Dona Marta. Marta fazia contabilidade voluntária para igrejas, campanhas de alimentos e vendas comunitárias há tantos anos que as pessoas brincavam que ela provavelmente equilibrava a lista de compras contra a inflação antes do café da manhã. Ela me viu entrar e parou de sorrir imediatamente. Isso chamou minha atenção. Bom dia, Vitor Hugo, disse ela com cuidado. Cautelosa demais. Coloquei a caixa sobre o balcão. Bom dia.
Ela olhou ao redor da loja primeiro. Essa parte importava. As pessoas só verificam quem está ouvindo quando vão dizer algo desagradável. Depois baixou a voz. O senhor tem 1 minuto? Fomos para trás da área de separação, perto de uma pilha de roupas de bebê doadas e cafeteiras quebradas. Marta cruzou os braços antes de falar. Quase te liguei depois do seu jantar de aniversário. Um frio percorreu meu estômago novamente. Como a senhora sabe disso? Juliana esteve aqui na semana passada. A resposta veio rápida. Aparentemente a impressora da padaria dela quebrou, então usou a do brechó. Marta cuidava das chaves do estoque e viu tudo que Juliana deixou perto da copiadora. Gráficos, tabelas, planilhas de despesas, tudo colorido e preparado. Marta balançou a cabeça devagar. Ela chamou de pacote de intervenção. Não disse nada, principalmente porque de repente entendi por que ninguém no restaurante pareceu surpreso quando o envelope apareceu. Marta continuou baixinho. Ela imprimiu várias cópias, Vitor Hugo. Uma para Rafael, uma para Camila, uma para Bruno também, acho. Várias cópias. Esse detalhe doeu mais do que eu esperava. Uma briga familiar acontece emocionalmente. Um pacote coordenado acontece estrategicamente. Marta pegou de uma pasta ao lado das caixas de doação uma única página grampeada. Juliana esqueceu isso atrás da impressora. Peguei com cuidado. Projeto de estabilização da conta após transferência. Até o título soava sem sangue. Abaixo havia porcentagens, planos de saque, recomendações mensais, redução de reserva de emergência, notas sobre supervisão de gastos. E ali, destacado em amarelo, palavras que não conseguia parar de olhar. Redução de gastos discricionários do idoso. Eu realmente ri baixinho ao ler. Não porque era engraçado, mas porque às vezes a humilhação fica tão organizada que quase volta a ser absurda. Marta notou minha expressão imediatamente. O senhor está bem? Não, admiti, mas ainda estou de pé. Ela assentiu devagar como alguém velho o suficiente para entender a diferença. Depois apontou para uma nota presa atrás da última página, escrita à mão. Se ele ficar emocional, mantenha a calma e redirecione para os números. Minha nora tinha escrito instruções para me lidar como gerentes de atendimento ao cliente, treinam funcionários para acalmar clientes difíceis. Por um segundo, não conseguia mais ouvir o brechó. O rádio sumiu. As vozes sumiram. Só conseguia ouvir Clara rindo na nossa cozinha 20 anos antes, enquanto equilibrava os talões de cheque na mesa. Ajuda deve preservar a dignidade, não substituir. Essa era uma das frases favoritas dela, e em algum ponto do caminho, meus filhos tinham parado de ver a dignidade como parte da equação. Antes de contar o que Marta encontrou preso atrás daquele pacote, me deixem perguntar uma coisa. Se seus próprios filhos entregassem uma conta para você por ter sido pai, mãe deles, você responderia ali mesmo na mesa, ou iria para casa primeiro e veria silenciosamente o que eles já haviam tirado? Me contem com sinceridade, porque na minha idade aprendi que a raiva passa mais rápido que a confusão. Marta continuou falando depois, embora a voz dela soasse mais decepcionada que chocada. O que mais me incomodou não foi a papelada, disse ela, foi o quão ensaiado eles soavam. Ensaiado. Ela assentiu. Juliana disse que números mantêm as pessoas calmas. Disse que idosos ficam emocionais quando conversas sobre dinheiro não são estruturadas. Idosos, não pai, não família. Idosos. Olhei novamente para os papéis. Uma página mostrava categorias de gastos mensais futuros, depois que Rafael ganhasse acesso de gestão à conta. Transporte, suporte médico, coordenação de refeições, limites de entretenimento. Fiquei sentado olhando aquelas palavras enquanto imaginava minha falecida esposa ouvindo-as em voz alta. Clara, que certa vez deixou de comprar um casaco de inverno para si mesma para que Camila pudesse ir ao acampamento de leitura de verão com as amigas. A ideia de que nossa conta de emergência familiar tinha evoluído para um sistema de mesada monitorada para meus anos restantes apertou meu peito. Então Marta disse algo que ainda penso. Sabe, seu filho não parecia confortável. Isso me surpreendeu. Ela explicou que Rafael ficava andando de um lado para o outro perto da impressora, enquanto Juliana organizava as páginas. Em certo momento ele perguntou baixinho, precisamos mesmo apresentar isso no jantar? Apresentar? Como se humilhação fosse parte da programação da noite.
Juliana aparentemente respondeu sem tirar os olhos dos papéis. Se for em particular, ele vai evitar a conversa de novo. De novo, essa palavra me disse que eles já tinham se convencido de que eu era o obstáculo. Não o comportamento, não a ganância. Eu dobrei os papéis com cuidado e guardei no bolso do casaco ao lado da vela azul que Dona me deu. 2 objetos agora. Um provando que eles esqueceram de me celebrar. O outro provando que planejaram não celebrar. Quando me virei para sair, Marta me parou mais uma vez. Tem mais uma coisa. Ela me entregou um post-it amarelo pouco maior que um cartão de crédito, escrito com a letra de Juliana. 7 palavras. Pai nunca nota os lançamentos pequenos. Enfim, fiquei olhando aquele bilhete por muito tempo. Então finalmente entendi por que meu filho ficava perguntando sobre acesso online. Por que o prazo de 72 horas importava. Porque todos no jantar soavam ensaiados em vez de emocionais. O envelope não tinha sido criado para expressar frustração. Tinha sido projetado para me fazer entregar a gestão voluntariamente. E, de repente, a parte mais dolorosa daquele aniversário não era mais a conta. Era perceber que meus filhos tinham confundido bondade com cegueira. A primeira grande mentira que as famílias contam sobre dinheiro é que ele é só sobre dinheiro. Nunca foi. Uma semana depois do jantar de aniversário, finalmente sentei com o caderno marrom que Clara e eu mantínhamos desde 1997. Não o abria há meses, talvez mais. A capa ainda cheirava levemente a papel velho e borra de café, porque Clara deixava perto da bancada da cozinha enquanto fazia o café da manhã. Coisas pequenas sobrevivem às pessoas de formas estranhas. Do lado de fora, a chuva batia suavemente nas janelas enquanto eu espalhava os extratos da conta sobre a mesa de jantar, página por página. No começo disse a mim mesmo que só estava checando os números para me acalmar. Não era verdade. No fundo, acho que já sabia que estava procurando prova de que meu instinto não tinha me traído. A conta de segurança da família Mendes sempre foi simples. Emergência entra, emergência sai. Essa era a regra. Mas quanto mais eu verificava os extratos, mais os saques paravam de parecer emergências. Depósito em resort, na Serra Gaúcha, R$ 1.250. Conserto de forno comercial, R$ 3.800. Adiantamento de equipamento de áudio, R$ 2.200. Pacote de streaming, entrada de SUV, ajuda para viagem de bem-estar familiar. Tirei os óculos depois de ler esse, porque achei que tinha entendido errado. Não tinha. E, de repente, dezenas de pequenos momentos dos últimos anos começaram a se encaixar de formas que eu não gostava. Rafael falando casualmente demais sobre capital ocioso. Juliana perguntando se a conta rendia juros suficientes. Camila questionando se eu realmente precisava de tanto dinheiro parado. Parado como se a própria contenção tivesse se tornado ofensiva. Continuei virando páginas. Então encontrei a linha novamente. Reembolso de trabalho emocional. Ver aquilo no papel pela segunda vez fez algo dentro de mim estalar mais forte do que no restaurante. Minha mão bateu na mesa antes que eu percebesse. A xícara de café tremeu, os papéis deslizaram, e a vela azul número 70 rolou debaixo do caderno e caiu no chão. Fiquei olhando para ela ali por vários segundos, ligeiramente curvada, ainda sem acender. Aquela vela estava se tornando outra coisa na minha mente, não decoração, mas prova. O aniversário nunca tinha sido esquecido. Tinha sido adiado até depois da papelada. Curvei-me devagar, peguei a vela e coloquei ao lado do caderno de Clara. Depois ri baixinho. Se luto fosse pago por hora, disse para a sala vazia, eu seria mais rico que todos eles. Isso soava como algo que Clara reviraria os olhos, o que só fez o silêncio depois parecer mais pesado. Na tarde seguinte, dirigi até o centro de leitura comunitário onde Clara voluntariava antes que os problemas cardíacos piorassem. Prédio pequeno de tijolos, mural desbotado do lado de fora, desenhos de crianças colados tortos nas paredes do corredor. Alguns lugares ainda carregam as impressões digitais emocionais de boas pessoas muito depois que elas se vão. Dona Delgado, a diretora do programa, me abraçou quando entrei. Vitor Hugo, faz semanas que não te vemos. Tenho estado ocupado sendo velho, obviamente. Isso a fez rir mais do que a piada merecia. Dentro da sala de leitura, 3 crianças dividiam laptops velhos com cantos de plástico rachados segurados por fita adesiva. Uma menininha lutava para fazer login
em um programa enquanto pedia desculpas a cada 30 segundos. Como se o problema do computador fosse culpa dela. Clara odiava isso. Crianças pedindo desculpas por circunstâncias que adultos criaram. Dona Delgado explicou baixinho que o centro tinha perdido o financiamento no verão. Estamos sobrevivendo, disse ela, mas por pouco. Sobrevivendo? Todo mundo parecia usar essa palavra ultimamente. Enquanto ela falava, um menininho perto da estante olhou para mim e perguntou: sua esposa realmente comprava livros para crianças que ela nem conhecia? Sorri antes de responder. Ela achava que estranhos também mereciam chances. O menino assentiu como se aquilo fizesse todo sentido. Crianças geralmente entendem generosidade mais rápido que adultos. No caminho de volta para casa, não conseguia parar de pensar na conta. Não no dinheiro, mas no propósito. Clara e eu construímos aquela conta para que ninguém da nossa família entrasse em pânico em tempos difíceis. Em algum ponto do caminho, o pânico se transformou silenciosamente em direito adquirido. Essa percepção doeu mais do que o dinheiro perdido jamais poderia. Naquela noite, Rafael ligou novamente. Dessa vez, a voz dele soava impaciente por baixo da educação. Pai, o senhor já olhou a proposta de continuidade? Olhei e ainda estou pensando. Ele soltou o ar com força. Precisamos realmente estabilizar as coisas antes que compliquem. Lá estava a palavra novamente, estabilizar, como se minha existência tivesse se tornado uma questão gerencial. Fiz uma pergunta simples. Quão ruim estão as coisas financeiramente? Silêncio longo. Longo demais. Finalmente Rafael respondeu com cuidado. Os negócios estão difíceis. Aquilo não era a verdade. Era um corredor levando até ela. Depois que desligamos, abri novamente os extratos e procurei especificamente saques maiores ligados ao cronograma de Rafael. Foi quando vi um saldo de quitação de adiantamento de comissão ligado à conta da concessionária dele, grande o suficiente para afundar, se as vendas continuassem caindo no inverno. De repente as peças se encaixaram mais rápido. A urgência, o pedido de autorização, a pressão de 72 horas, a solicitação de cartão duplicado. Meu filho não estava só com medo, estava encurralado. E pessoas encurraladas frequentemente se convencem de que sobrevivência justifica comportamentos que antes chamariam de vergonhosos. Fiquei sentado até depois da meia-noite, lendo registros de transações, até meus olhos doerem. Então encontrei outra coisa. Confirmação de e-mail de consulta agendada com a Cooperativa de Crédito Vale dos Pinheiros. Assunto: procedimentos de transição de conta de idoso solicitados por Rafael Mendes. A data da reunião já estava marcada, sem discussão comigo, sem permissão, sem acordo. Meu filho não estava mais esperando para ver se eu confiava nele. Estava se preparando para o dia em que minha assinatura parasse de importar. Esperei mais 2 dias antes de ir à Cooperativa de Crédito Vale dos Pinheiros, não porque tivesse medo do que encontraria, mas porque uma parte de mim ainda esperava que houvesse alguma explicação capaz de reduzir tudo aquilo a um mal-entendido familiar comum. Esse é o problema de amar seus filhos. Por décadas, seu coração continua tentando negociar com as evidências muito depois que sua mente já chegou ao veredito. A cooperativa ficava na esquina de um antigo shopping de tijolos, ao lado de uma lavanderia e um dentista que ainda tinha adesivos de Natal desbotados nas janelas mesmo o inverno quase acabando. Lugar pequeno, familiar. Clara e eu abrimos a conta de segurança da família lá em 1997, enquanto Rafael esperava no saguão, comendo balas de hortelã velhas de uma tigela de vidro. Dona Nora me recebeu no escritório no final do corredor. Ela parecia exatamente a mesma de sempre. Cabelo prateado cortado arrumado na altura dos ombros, óculos de leitura pendurados em uma corrente no pescoço, o tipo de mulher que poderia explicar termos de hipoteca durante um tornado sem levantar a voz. Quando me viu, sua expressão amoleceu imediatamente. Vitor Hugo. Ela fechou a porta do escritório suavemente atrás de mim. Aquele pequeno gesto fez meu estômago apertar. As pessoas só fecham portas suavemente quando estão tentando não te alarmar. Sentei-me diante dela enquanto a chuva batia levemente na janela do escritório. O mesmo clima de Porto Alegre que sempre recicla quando a vida fica pesada. Por um minuto nenhum de nós falou. Depois Nora juntou as mãos com cuidado. Eu estava esperando o senhor. Aquela frase acertou mais forte do que deveria. Coloquei o envelope branco,
o pacote impresso que Marta me deu e o recibo do cartão duplicado sobre a mesa dela, um de cada vez. Nora olhou para tudo sem surpresa. Isso me assustou mais que raiva. Finalmente perguntei diretamente: exatamente o que meu filho tem pedido? Nora respirou devagar antes de responder. Ele solicitou informações sobre transição de autoridade secundária, continuidade de conta de idoso e supervisão de emergência compartilhada. Tudo soava tão profissional. Essa era a parte assustadora. Ninguém mais diz controle. Eles dizem continuidade, supervisão, estabilização, palavras polidas o suficiente para esconder dentes dentro delas. Recostei-me na cadeira devagar. Ele disse à senhora que eu não conseguia gerenciar minhas finanças? Não. Ele insinuou? Nora hesitou. Aquela hesitação respondeu antes que ela falasse. Ele disse que estava preocupado com a preparação a longo prazo. Preparação? Outra palavra limpa carregando intenções sujas. Olhei para minhas mãos por um momento. Mãos velhas agora. Veias mais visíveis do que antes. Dedos um pouco rígidos no frio. Mãos que construíram planilhas, consertaram pias vazando, carregaram crianças dormindo do carro para a cama depois de noites longas. Aparentemente agora pareciam frágeis o suficiente para alguém pegar o volante. Nora abriu um arquivo grosso da gaveta. Vitor Hugo, preciso explicar uma coisa com clareza. Assenti. A conta de segurança da família Mendes não está estruturada como propriedade de distribuição de herança. Fiquei olhando para ela. O quê? Ela virou várias páginas para mim. Em 2015, depois que Rafael passou por um ano ruim de vendas e Camila perdeu temporariamente o apoio de creche durante um fechamento escolar, Clara insistiu em atualizar as diretrizes da conta. Nada juridicamente chamativo, só preciso. Nora empurrou uma página escrita à mão sobre a mesa. Reconheci a letra de Clara imediatamente. Loops apertados, cantos afiados nas letras maiúsculas, pequena mancha de café perto da borda inferior esquerda. Meu peito doeu no instante em que a vi. O bilhete dizia: apoio de emergência apenas, não manutenção de estilo de vida, não capital de expansão, não gastos de conveniência e nunca ao custo da dignidade. Eu tinha esquecido que ela escreveu isso. Ou talvez o luto simplesmente tivesse enterrado em algum lugar onde parei de procurar. Nora falou suavemente enquanto eu continuava olhando a página. Sua esposa foi muito clara sobre o propósito desta conta. Engoli em seco. Isso nunca deveria se tornar dinheiro geracional. Não, Nora disse gentilmente. Era uma conta de estabilização. Aquela palavra novamente, mas dessa vez soava honesta. Não para conforto, não para luxo, não para direito adquirido, mas para sobrevivência. De repente, dezenas de conversas dos últimos anos se reorganizaram na minha cabeça mais uma vez. Rafael chamando a conta de capital ocioso. Juliana discutindo usos melhores para o dinheiro. Camila perguntando se eu realmente precisava de tanto parado. Parado como se a contenção em si tivesse se tornado ofensiva. Nora continuou. Alguns saques recentes me preocupam, Vitor Hugo. Ela me mostrou extratos destacados, depósitos em resort, despesas comerciais, financiamento de equipamentos, assinaturas recorrentes de entretenimento. Nada catastrófico individualmente, mas juntos pintavam um padrão. Um padrão que parecia menos apoio de emergência e mais normalização gradual. Lento o suficiente para ninguém confrontar diretamente. Esfreguei a testa. Eu deveria ter parado isso antes. Nora me surpreendeu então. Não, disse ela com firmeza. O Senhor confiou nos seus filhos. Aquela frase quase me quebrou mais que a traição em si, porque ela estava certa. Eu não era burro, não estava confuso, estava esperançoso, e pessoas mais velhas às vezes se agarram à esperança por mais tempo que ao orgulho, porque perder a fé na própria família parece perder parte da identidade. Nora abriu outro arquivo. Tem mais. Dentro havia uma consulta impressa que Rafael enviou 3 semanas antes. Solicitação de informações sobre procedimentos de vulnerabilidade de idosos, caminhos de autorização de emergência, padrões de transição de continuidade, salvaguardas de vulnerabilidade cognitiva. Era impressionante como intenções perigosas sempre se escondem atrás de linguagem responsável. E então, algo mais me acertou de uma vez. Meus filhos realmente acreditavam que estavam sendo racionais. Essa era a tragédia por baixo de tudo. Eles não eram vilões de desenho animado sentados no escuro tramando contra mim.
Eram adultos exaustos se afogando em dívidas, pressão, inflação, empregos instáveis, custos de creche e medo, lentamente se convencendo de que minhas economias existiam para estabilizar a vida deles, permanentemente. Eles não achavam que estavam roubando, achavam que estavam realocando recursos. Uma vez que você percebe isso, a raiva se torna muito mais complicada. No fim da tarde, alguém bateu suavemente na porta da frente. Tiago. Meu neto estava ali segurando a mochila contra o peito como um escudo. "O senhor está ocupado?" perguntou baixinho. "Nunca ocupado para você." Ele entrou devagar, nervoso, culpado, parecendo mais velho do que aparentava 2 semanas antes. Fiz chocolate quente para ele, mesmo que fingisse já estar grande demais para isso. Adolescentes sempre fingem ser grandes demais para conforto, logo antes de precisarem mais. Sentamos à mesa da cozinha em silêncio por um tempo, até que ele finalmente falou. "Mãe está brava comigo." "Por quê?" Ele olhou para a caneca. "Porque eu não deletei uma coisa." A sala ficou muito quieta. Tiago tirou o celular do bolso do moletom e colocou sobre a mesa entre nós. "Tem um vídeo." Não toquei no celular imediatamente. Uma parte de mim já sabia que o que estivesse ali dentro iria doer. Tiago engoliu em seco. "Gravei parte da conversa depois que o senhor saiu do restaurante." Meu peito apertou. "Por quê?" "Porque todo mundo começou a agir estranho." Ele abriu o vídeo com as mãos tremendo. O áudio começou borrado no começo. Barulho do restaurante, pratos tilintando, alguém tossindo perto. Depois a voz de Juliana ficou clara. "Assim que ele assinar, tudo estabiliza." Camila soava exausta. "Ele vai transformar isso em emocional por dias." Depois Rafael falou. "Só não força demais ainda. Não cruel, não raivoso, cuidadoso, como um homem gerenciando risco em vez de falar sobre o pai." O vídeo continuou, e então Juliana riu baixinho antes de dizer a frase que quase parou meu coração. "Ele já se sente culpado por ter sobrevivido a Clara." Enfim, Tiago olhou para mim imediatamente depois que o vídeo tocou. "Desculpa, vô." Por vários segundos, realmente não consegui falar porque Juliana estava certa sobre uma coisa. Eu realmente me sentia culpado. Qualquer um que perde o cônjuge depois de 40 anos juntos carrega culpa de sobrevivente, admita ou não. Você acorda ao lado do silêncio por tempo suficiente e, eventualmente, uma parte sua começa a pedir desculpas internamente por ainda existir. E, de repente, entendi algo aterrorizante. Minha família sabia exatamente onde estava a fratura emocional e tinha começado a pressionar, lá silenciosamente, não com violência, mas estrategicamente. Desliguei a tela do celular gentilmente e empurrei de volta para Tiago. "Seu pai sabe que você gravou isso?" Tiago balançou a cabeça imediatamente. "Não." Isso importava porque se Rafael não sabia do vídeo, então pela primeira vez desde que tudo começou, eu finalmente tinha algo não contaminado por preparação. Comportamento real, vozes reais, intenção real. A noite caiu lá fora, enquanto Tiago sentava ao meu lado na mesa da cozinha. A vela intocada ainda estava perto do caderno onde eu tinha deixado antes. Ele olhou para ela um segundo. "Eles realmente esqueceram seu aniversário?" Olhei para a vela azul ligeiramente curvada em silêncio. "Não", disse baixinho. Esquecer teria doído menos. Depois que Tiago saiu, liguei para Nora uma última vez. "Estou pronto", disse a ela. A voz dela baixou imediatamente. "Pronto para quê?" Olhei pela mesa para a letra de Clara, para as evidências, para a vida que minha esposa e eu passamos décadas construindo com cuidado, um sacrifício de cada vez. Então respondi: "Quero redirecionar a conta." Silêncio. Depois Nora perguntou gentilmente: "Tem certeza?" Pensei no centro de leitura, nos laptops rachados, nas crianças para quem Clara comprava livros, na diferença entre ajudar as pessoas a sobreviver e ajudar as pessoas a evitar consequências. E pela primeira vez desde o jantar de aniversário, minha resposta veio sem hesitação. "Sim." Nora soltou o ar devagar. "Se ativarmos a transferência amanhã de manhã, a conta de segurança da família legalmente deixa de ser um recurso familiar." Olhei para o bilhete de Clara uma última vez. Depois fiz a pergunta que mudou tudo. "E depois de amanhã, o que ela se torna?" Nora respondeu suavemente: "Um fundo para as crianças que sua esposa acreditava merecerem adultos melhores." E sentado ali sozinho na casa silenciosa que minha família um dia encheu de barulho, finalmente entendi exatamente para onde o dinheiro pertencia.
A reunião familiar aconteceu em uma manhã de quinta-feira. Vento frio, céu cinza, Porto Alegre parecendo cansada do jeito que as cidades do sul do Brasil costumam ficar no fim do inverno. Cheguei à cooperativa de crédito Vale dos Pinheiros 10 minutos mais cedo, carregando uma pequena pasta de papel debaixo do braço. Dentro estavam o envelope branco de aniversário, as notas de reserva de Dona, o recibo do cartão duplicado, a página de diretrizes escrita à mão de Clara e cuidadosamente colocada ao lado de tudo, a vela número 70 curvada. Não sei por que a levei. Talvez porque objetos guardam coisas que as pessoas tentam reescrever. Quando entrei na sala de reunião, Rafael se levantou imediatamente. Pai, obrigado por vir. Educado demais novamente. Camila estava sentada perto da ponta da mesa, esfregando as mãos ansiosamente. Bruno parecia não ter dormido. Juliana já tinha organizado os papéis em pilhas arrumadas, como se preparasse uma apresentação de negócios em vez de uma conversa familiar. Apenas Dona Nora parecia calma. Isso deveria ter alertado todo mundo, menos eu. Rafael começou a falar antes mesmo que eu me sentasse. Isso não precisa virar um problema maior. Problema. Palavra engraçada para a traição. Sentei-me devagar. Ninguém mencionou meu aniversário. Ninguém mencionou a conta. Só aquele silêncio já dizia exatamente o quão envergonhados eles realmente estavam por baixo de toda a justificativa. Juliana empurrou um pacote na minha direção. Vitor Hugo. Simplificamos a estrutura de autorização novamente com meu nome. Não pai. Nunca mais pai. Uma vez que a papelada entrou na sala, abri o pacote com cuidado sem ler. Depois olhei diretamente para Rafael. Uma pergunta primeiro. Ele assentiu cautelosamente. As câmeras de segurança do restaurante estavam funcionando aquela noite? Todos os rostos na mesa mudaram imediatamente. Reações pequenas contam a verdade mais rápido que discursos. Camila congelou. Bruno pareceu confuso. Juliana parou de respirar por meio segundo. E os olhos de Rafael se arregalaram o suficiente para eu saber que Dona tinha falado a verdade. Não faço ideia do que o senhor está falando. Respondeu rápido demais. Assenti devagar. Era o que eu pensava. O silêncio caiu pesado sobre a sala depois disso. Depois Rafael voltou ao modo apresentação. Pai, isso é sobre garantir que tudo continue estável no futuro. Estável? Lá estava a palavra novamente. Coloquei a mão na pasta e tirei o envelope branco do jantar de aniversário, o mesmo que eles deslizaram pela mesa do restaurante, enquanto outras famílias celebravam ao nosso redor. Coloquei-o gentilmente no centro da mesa de conferência. Ninguém tocou. Vocês lembram disso? Perguntei baixinho. Sem resposta, então abri eu mesmo. Depois comecei a ler em voz alta. Reembolso de transporte. Os papéis farfalhavam suavemente nas minhas mãos. Participação em refeição de feriado. Camila baixou os olhos. Ajuste de inconveniência de busca de receita. Bruno esfregou a testa com força. E, finalmente, reembolso de trabalho emocional. Aquilo ficou pairando na sala como fumaça. Olhei diretamente para Juliana. Qual era exatamente a taxa por hora para amar seu sogro? Ela abriu a boca imediatamente. Não é isso que... Não, interrompi suavemente. É exatamente isso? Rafael se inclinou para a frente. Pai, isso não é produtivo. Quase ri porque humilhação aparentemente só se tornava improdutiva quando a pessoa errada começava a ler em voz alta. Então bateram na porta da sala de reunião. Dona entrou segurando vários papéis impressos nervosamente contra o peito. Atrás dela estava Tiago. Toda a cor sumiu do rosto de Juliana. Nora gesticulou calmamente para as cadeiras vazias. Por favor, entrem. Dona sentou-se com cuidado antes de falar. Trouxe cópias das notas de reserva solicitadas da churrascaria gaúcha. Linguagem legal de repente enchendo a sala que meus filhos achavam que controlavam. Dona colocou as páginas na mesa uma a uma. Reunião de despesas particular. Atrasar o bolo até depois da discussão de papelada. Trazer envelope antes das velas. Ninguém falou. O silêncio se tornou insuportável. Depois Dona acrescentou baixinho. Nunca houve reserva de pacote de aniversário para o Sr. Mendes. Vi Rafael fechar os olhos brevemente depois de ouvir aquilo. Não raiva. Arrependimento. Arrependimento tardio, mas real. Juliana explodiu primeiro. Estávamos tentando ajudar. O volume assustou até ela mesma. Ajudar, repeti baixinho.
Vocês encenaram uma intervenção financeira no meu jantar de aniversário. Camila começou a chorar baixinho. Lágrimas de verdade dessa vez, mas choro de culpa soa diferente quando evidências entram na sala. Então Tiago lentamente colocou o celular sobre a mesa de conferência. Tem mais. Rafael pareceu confuso imediatamente. O que é isso? Tiago não respondeu a ele. Apenas apertou play. O barulho do restaurante encheu a sala novamente. Depois a voz gravada de Juliana. Assim que ele assinar, tudo estabiliza. Camila, ele vai transformar isso em emocional por dias. E finalmente, a frase que quebrou o que restava entre nós. Ele já se sente culpado por ter sobrevivido a Clara. Enfim, ninguém se mexeu depois disso. Ninguém. Até as saídas de ar de aquecimento de repente soavam altas. Rafael olhava para a mesa como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dele. Juliana cruzou os braços defensivamente, mas não conseguia mais olhar para mim. Camila cobriu a boca com as duas mãos. Fiquei sentado em silêncio, enquanto 30 anos de sacrifício se reorganizaram dentro do meu peito em algo mais frio e claro que dor. Nora finalmente abriu uma pasta separada. Há um último assunto que precisamos resolver. A voz dela soava quase dolorosamente profissional agora. Ela revisou solicitações de cartão duplicado, consultas de transição não autorizadas, preparações de acesso secundário, padrões de saque não emergenciais. Depois declarou calmamente o valor total ligado ao uso questionável da conta nos últimos anos. R$ 98.750. O número acertou a sala com mais força que gritos. Bruno sussurrou. Meu Deus. Olhei para Rafael. Você me cobrou por compras de supermercado enquanto usava a conta para depósitos em resort. Ele tentou responder. Pai, os negócios estavam ruins e você achou que eu era mais fácil de gerenciar que o problema em si. Isso o calou completamente. Coloquei a mão na pasta novamente e tirei a vela azul curvada. Tiago olhou fixamente para ela imediatamente. Coloquei-a ao lado do envelope de aniversário. Vocês esqueceram uma despesa na conta, disse baixinho. Ninguém falou. Olhei diretamente para meus 3 filhos. O custo de ensinar gratidão à minha família. Juliana desviou o olhar primeiro. Depois, bem devagar, abri meu celular, entrei na conta, pressionei as configurações de autorização e selecionei remover solicitações de acesso secundário. Rafael sentou-se ereto imediatamente. Pai, tarde demais. Segundo botão, congelar processo de transição. Camila começou a chorar mais forte. Terceiro botão, transferir saldo da reserva. A sala ficou completamente imóvel. Nora olhou para a tela e confirmou suavemente. A conta de segurança da família Mendes agora está permanentemente encerrada. Ninguém respirava. Depois Juliana sussurrou. O senhor entregou tudo? Olhei para ela calmamente. Não. Pensei em Clara lendo para crianças em salas apertadas, laptops quebrados no centro comunitário, crianças pedindo desculpas por circunstâncias que adultos criaram. Depois respondi. Entreguei para um lugar onde as pessoas ainda entendem a diferença entre ajudar e possuir. Nora empurrou a papelada final pela mesa. O título da nova conta aparecia claramente no topo. Fundo de Estudos Clara Mendes. Rafael parecia fisicamente doente agora. Não mais raiva, só vazio. Pai, sussurrou ele. Eu estava tentando manter tudo junto. Acreditei nele. Essa era a tragédia, mas desespero não apaga o dano. Às vezes só explica. Levantei-me devagar e recolhi o envelope, a vela e o bilhete escrito à mão de Clara de volta para a pasta. Depois Rafael fez a pergunta que finalmente soou honesta. Se eu consertar isso algum dia, ainda existe um caminho de volta? Olhei para meu filho por muito tempo antes de responder. E pela primeira vez desde aquele jantar de aniversário, ele não parecia mais com medo de perder a conta. Parecia com medo de me perder. 6 meses depois, Porto Alegre finalmente descongelou. Os montes de neve encolheram para pequenos montes sujos perto dos estacionamentos. As crianças voltaram a andar de bicicleta. Homens velhos voltaram a discutir sobre futebol na frente das lojas de ferragens, como se o inverno os tivesse ofendido pessoalmente. A vida segue em frente, quer as famílias se curem direito ou não. Essa é uma das verdades mais difíceis que a velhice ensina. Rafael vendeu o SUV antes do verão, não de forma dramática, sem colapso público, sem briga aos gritos.
Só a realidade financeira silenciosa, finalmente chegando depois de anos, fingindo que a conta de segurança da família sempre absorveria más decisões antes que as consequências realmente caíssem. Juliana reduziu as operações da padaria e começou a trabalhar mais horas ela mesma em vez de expandir rápido demais. Bruno pegou trabalhos extras de som freelance nos fins de semana. Camila entrou em terapia depois de meses de estresse e ataques de pânico que escondia de todo mundo. A vida de ninguém foi destruída. E, honestamente, eu nunca quis isso. As pessoas acham que histórias de vingança são sobre punição. A maioria das pessoas mais velhas sabe melhor. A dor real geralmente vem de finalmente remover a proteção que permitia que comportamentos não saudáveis continuassem confortavelmente. O estranho é que, uma vez que a conta desapareceu, as conversas lentamente se tornaram mais honestas e mais curtas também. Ninguém mais me ligava para discutir estabilidade. Perguntavam coisas mais simples. Como o senhor está se sentindo? A consulta no médico correu bem? Quer companhia para jantar? Sem planilhas anexadas. Passei a maior parte das manhãs me voluntariando no centro de leitura comunitário onde Clara trabalhava. O Fundo de Estudos Clara Mendes pagou por laptops novos, programas de leitura após a aula, aulas de música, vales transporte, bolsas de alfabetização de verão. Coisas pequenas. Mas coisas pequenas mudam infâncias com mais frequência do que as pessoas percebem. Uma tarde, observei uma menininha abrir uma mochila novinha, em folha doada através do fundo. Ela a abraçou contra o peito, como se alguém tivesse lhe entregado segurança. Isso quase me quebrou porque Clara teria amado aquele momento mais que qualquer saldo bancário. Tiago também começou a visitar com mais frequência. Um sábado, trouxe equipamento de câmera para o centro e disse que queria fazer um documentário curto sobre a avó. Projeto da escola, ele alegou. Adolescentes sempre fingem que coisas emocionais são dever de casa primeiro. Passamos horas gravando entrevistas com voluntários, enquanto crianças corriam pelo corredor, rindo alto o suficiente para sacudir as paredes velhas do prédio. Em certo momento, Tiago me perguntou baixinho: "O senhor acha que meu pai é uma pessoa ruim?" Aquela pergunta merecia honestidade, então dei. "Não", disse eu. "Acho que seu pai ficou com medo e lentamente começou a confundir acesso com amor." Tiago assentiu como se já suspeitasse dessa resposta. Antes de sair naquela tarde, ele colocou um cupcake na mesa ao meu lado, cobertura azul, e enfiou gentilmente no centro uma vela nova, 71. Dessa vez estava acesa. Por alguns segundos, só fiquei olhando para ela. Depois Tiago sorriu levemente e disse: "Vovó provavelmente ia gritar com a gente por quase botar fogo nos papéis da biblioteca." Ri mais alto do que em meses. Risada de verdade. O tipo que o luto raramente permite que pessoas mais velhas guardem por muito tempo. Rafael começou a ligar regularmente depois disso, nunca sobre dinheiro. Às vezes falávamos só 5 minutos. Tempo, futebol, dor nas costas dele piorando. A minha também. Uma noite, ele finalmente disse a coisa que acho que estava dentro dele desde a reunião na cooperativa. "Eu parei de ver a conta como sua." Fiquei em silêncio, depois ele acrescentou suavemente: "E em algum ponto do caminho, parei de ver o quão humilhante isso se tornou." Isso importou, não porque apagou nada, mas porque responsabilidade sem desculpas é rara, especialmente dentro de famílias. Camila me enviou um cartão de aniversário no inverno seguinte. Sem reserva de restaurante, sem jantar em grupo constrangedor, sem discursos fingindo que preocupação era bondade, só uma frase simples escrita à mão dentro: "Feliz aniversário, pai. Sem papelada este ano." Chorei depois de ler. Não porque consertou tudo, mas porque cura geralmente chega em silêncio depois que dano suficiente finalmente esgota todo mundo envolvido. A verdade é que ainda amo meus filhos. Isso nunca parou. Mas amor e acesso não são a mesma coisa. Pais mais velhos confundem essas duas ideias por sua própria conta e risco. Às vezes, ajudar por tempo demais impede que as pessoas que você ama se tornem adultos responsáveis. E às vezes a culpa faz pessoas idosas entregarem a dignidade pouco a pouco, porque temem que seus limites pareçam egoísmo. Eu não acredito mais nisso. Acho que proteger sua dignidade ensina sua família como te tratar muito depois que sua utilidade muda. Algumas semanas atrás, abri novamente o último bilhete escrito à mão de Clara. Bem no final, abaixo de todas as instruções da conta,
Ela tinha acrescentado algo que de alguma forma ignorei por anos. As pessoas que realmente te amam nunca vão medir seu valor pelo quanto você custa para elas. Dobrei o papel devagar depois de ler. Depois olhei ao redor do centro de leitura para as crianças, usando laptops comprados através do fundo que minha família um dia acreditou pertencer inteiramente a elas. E honestamente, pela primeira vez desde que Clara faleceu, o dinheiro finalmente parecia estar fazendo exatamente o que criamos para fazer: ajudar as pessoas sem humilhá-las. Obrigado por passar esse tempo comigo hoje. Me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo e que horas são aí hoje à noite. E onde quer que estejam, por favor, cuidem da saúde e nunca deixem ninguém convencer vocês de que envelhecer torna sua dignidade negociável. Se esta história tocou vocês mesmo que um pouco, não esqueçam de se inscrever no Final Act Revenge. Outra história está esperando por vocês na tela agora mesmo.